Ok. Bom dia para quem estava nas trincheiras ontem e percebeu antes de dormir, depois de trabalhar, que o episódio, o finale, vazou. E depois correu para fazer o download e quase teve um ataque cardíaco esperando baixar. Felizmente com legenda, para não receber spoiler, para saber o que tá acontecendo. E todo mundo odiando o episódio, odiando. Todo mundo que eu tenho conectado, né? E assistiu o episódio deitando na cama, passando mal. E não gravou react, nada disso, porque o importante era consumir e saber do que as pessoas estavam falando, porque todo mundo falando mal estava me fazendo ficar fisicamente mal. Então eu tenho. Se você não viu o episódio, quer esperar até amanhã, hoje, final da noite, quando liberarem, ou vai ver agora na próxima semana quando liberarem na Netflix, não veja esse vídeo agora, né? E eu convido vocês a entrar no meu canal, perfis, profiles, é isso que eu falo em inglês, pra dar uma olhada no que eu falei. 2 anos esperando essa temporada, meu Deus. Eu acabei de tomar café, eu tô zureta ainda. Então, assim, o que eu vi de reclamações maiores são pessoas que são fãs do Louis e da Cláudia, muita parte do fandom de pessoas negras, né, que tem uma crítica acirrada com o texto da série, do que eles estão fazendo, o que eles fizeram nessa temporada em relação a termos utilizados. Foram extremamente críticos de lupa, assim, né? Tanto na cena da seance da Cláudia, que trouxeram o fantasma, que ela tem algumas falas que eles consideraram extremamente problemáticas e até racistas. E aí entrou, nossa, no discurso de fandom, entrou nos extremos de até entrar em contato com agências antirracistas dos Estados Unidos, de mídia, para ir atrás dos roteiristas, porque, segundo consta, e eu imagino que seja correto, no momento, nessa temporada, na sala dos roteiristas não tinha nenhum escritor negro, então parte das críticas seria que não tinha um escritor negro para utilizar essas falas. Dentro do argumento do entendimento do texto, a Cláudia, ela é de um período específico do tempo que algumas falas, primeiro lugar, né? Algumas falas são historicamente complicadas para hoje, para a modernidade. Então essa seria, vamos dizer assim, a desculpa número 1. A desculpa número 2, vamos dizer, é ela falar que o Louis segue ela porque ele tem uh, um negócio na costela marcando ele como um escravo. A Cláudia também chama o Louis de escravo, tem um contexto, e ele é branco, né, dentro dos livros. Seria talvez a desculpa número 2. Quando ela fala Black Life, que ela tá se referindo à vida dela, ter sido amarga, ter sido não ter tido nada além da Madeleine. Ela tá falando. Eu não interpretei como em relação à cor dela, mas enfim, tem parâmetros ali. E quando ela fala que ela mentiu e organizou a morte do Lestat, né? Ela colocou dentro da cabeça do Thomas Anderson Tupica, que para ele desfazer do Lestat ali, pro Lestat focar nele, e assim a Cláudia conseguir envenenar ele e matar o Lestat. E ela fala que ela levou a rainha negra Black Queen para a Europa com ela, para ela poder encontrar outros vampiros que não eram os pais dela, que era todo o objetivo dela, porque ela odiava os dois. Ali, na minha interpretação, ela tá se referindo à Rainha Negra do xadrez, da peça preta do xadrez, porque todo o lance dela conseguir matar o Lestat e se livrar dos dois para ela é o jogo de xadrez que ela tinha ali com o Lestat. Então, esses seriam. E ela comenta do cabelo do Louis, mas isso talvez seja desculpável também. É que o termo, inclusive, acho que eu nem tinha lido esse termo antes, e aí eu vi depois pessoas do fandom, pessoas negras do fandom comentando que era problemático hoje em dia. Mas dentro do contexto de duas pessoas negras discutindo com o temperamento acirrado, e na época que a Cláudia da Cláudia, que ela morreu na década de 40, faria sentido. Então, para pessoas brancas, uma pessoa branca, brasileira, que não conhece esses termos, esse é o meu entendimento daquela cena. Agora aqui na finale, de novo spoilers, com um Armand e
e o Louis. Tem a coisa do... Ai, meu Deus. Ó, de novo, o Armand é um dos meus personagens favoritos do livro. E eu adoro o que eles estão fazendo aqui com o Armand. Eu acho que todo o texto dessa temporada colocou até esse último episódio, pra talvez despistar a gente, que ele estava tentando ir contra The Great Conversion. E foi como eu... Perdão. Foi como eu interpretei até então. Mas segundo essa última cena entre ele e o Louis, tudo que ele queria, até onde a gente sabe, era ter uma desculpa do Louis. Eu tenho coisas aqui pra falar. Então, assim, meu Deus, eu vou falar dessa cena primeiro e talvez eu tenha que fazer um outro vídeo pra falar do resto, porque é tanta coisa que eu tenho que falar aqui. Essa cena do Louis e do Armand. Como fã do Armand, eu entendi o seguinte. O Armand esteve casado por quase um século com o Louis. Ele fez tudo pelo Louis. Ele, pra ser desculpado e ter finalmente um companheiro para longa existência. Toda a vida dele, desde os 12 anos de idade, foi a partir de outras pessoas. Primeiro como escravo sexual, depois nas mãos do Marius, depois com o culto da lavagem cerebral, depois séculos em Paris com o Coven. E depois com Lestat recusando ele. E aí, finalmente, o Louis. Ele decide em favor do Coven contra a Cláudia e o Louis, porque ele não tinha certeza de que o Louis iria estar ali para ele, seria esse companheiro que ele sempre sonhou e aparentemente nunca ia ter, porque ele é completamente noiado da cabeça. Ele é insensível, ele tem um problema com o emocional, com conexão, mas ele ao mesmo tempo é um buraco negro sedento por alguém amar ele do jeito podre que ele é, do jeito estranho, do jeito bizarro, do jeito esquisito dele, entendeu? E é tão buraco negro que ele, dentro da cabeça dele, ele atravessa linhas do extremo para tentar conseguir isso, para manipular isso acontecer. Então, para ele, a oportunidade de ter mentido pro Louis e o Louis ter ficado com ele só pra, sei lá, desfazer do Lestat, só pra se vingar do Lestat, ali depois do julgamento, o Armand abraçou aquilo. Ele abraçou mesmo. 80 anos quase de sacrifício de tudo em volta do Louis. E o Louis é insensível, né? Porque, obviamente, e todo mundo, todos os fãs do Louis da primeira e segunda temporada, todos, e em grande parte, de novo, o fandom de pessoas negras, né? Que tinham um protagonismo negro da primeira e da segunda temporada, reconhecem e defendem o Louis de estar usando a pessoa que manipulou e matou a filha dele e quase matou ele, tá? Você tá sofrendo? Se fode aí. O que é que você tá me torturando agora, cortou minha cabeça, tá querendo fazer confessar alguma coisa? Mas a questão é o seguinte, você pode defender o personagem o tanto quanto você quiser, e eu reconheço isso completamente, mas ainda vai ter o ponto de vista do Armand ali, pendente na história, porque ele ainda é um personagem dentro da história que teve uma dinâmica de casado com o Louis por quase 80 anos, por quase um século. Então, dentro do contexto do seriado, não importa que o Louis, ele não devia nenhuma desculpa para o Armand, e o Armand tinha que sofrer até mais do que 80 anos ali sendo escravo dentro da dinâmica casada dele, de BDSM, né? Aqui eu tô falando de BDSM, não de racismo. Mas enfim, os dois... Eu tô rindo, mas tem o contexto da história deles, do Armand como escravo sexual. Mas, enfim, que foi subalterno na dinâmica, ele foi submisso na dinâmica de casado, 80 anos, de novo. Que a gente teve também o exemplo ali da entrevista de 1973, né? Que ele poupou o Daniel com uma ordem direta do Louis. E aí a gente vê que isso realmente foi a dinâmica dele por 80 anos. Então aqui seria essa cena da confissão forçada, seria uma resposta direta à entrevista de 1973. Eu acho que, obviamente,
a confissão, ela foi forçada num nível máximo. Mas o que a gente tem no texto desse seriado é que o Louis não pede desculpas. O Louis, pra ele falar do sentimento dele, é um parto. Aí você tem que fazer... Ele não falou pro Lestat que ama ele até agora. O Lestat não sabe disso. O Lestat tá morrendo e nunca ouviu o Louis falar eu te amo. Tanto que a alma do Paul veio de um outro... de uma outra dimensão, falar pro Lestat quando ele tava quase indo pra casa do caralho, pra pausar o timer dele e falar, então, meu irmão é complicado, ele não fala as coisas. Então, e aí o Luiz só fala que ama o Lestat, também como numa situação de tortura, também sem cabeça, e pro Armand, pra protestar que ele não ia pedir desculpa pro Armand, entendeu? Então, porque eles são vampiros, eles são problemáticos. Então, assim, dentro do texto, essa é a justificativa do Armand ter ido a esse extremo para cortar a cabeça do Louis e ter em voz uma resolução ao casamento dele de 80 anos e todo o ressentimento e todo o que ele recebeu como personagem ali, tentando se desculpar por alguma coisa que ele causou ao Louis. Eu acho que eu tenho quase certeza que o Armand não se arrepende de ter matado a Cláudia. E não se arrepende das ações que ele fez ali na situação que ele estava. Porque, de novo, ele escolheu o Coven porque ele não tinha certeza que o Louis queria ele. E ele estava certo. E mesmo depois de 80 anos, o Louis nunca deu para ele o que ele poderia dar. O próprio Louis fala isso. Então, eles terem tido esse momento de empatia ali no Louis, nos últimos momentos, finalmente dá o que o Armand queria ouvir de alguém que passou um tempo com ele, de alguém que conhecia ele, é importante pro personagem do Armand. Agora, em relação a medir causas, medir traumas e tudo mais, eu gostei da cena porque é um extremo de vampiro e é um extremo que o Armand canonicamente já foi. Agora, é uma história que traz o horror, que é história de vampiro, entendeu? Então, aquela cena eu tava sorrindo o tempo inteiro, honestamente. Eu estava sorrindo o tempo inteiro, porque pra mim é divertido ver o Armand despirocando o cabeção. E aí, dentro da cena, a gente tem ele marcando, né, o Louis. E, de novo, muitas pessoas do fandom negro, com todas as interpretações que eu já comentei, tanto da Cláudia quanto do Louis não dever nenhuma desculpa pro Armand, que ele seria abusador. Tudo mais. Honestamente, o abusador nas dinâmicas Armand, Louis e Lestat, eu fico sempre meio assim, dentro dos parâmetros que a gente teve até agora. Mas talvez o Lestat, em todos eles, seria o mais abusador de todos. Pra a Cláudia e pro Louis, né? Porque eu acho que o abusador teria que ter uma dinâmica de poder muito superior aos outros personagens. De novo, eu pego todos eles como problemáticos e é contestável, vamos dizer assim. Mas, ao meu ver, o abusador teria que ter uma discrepância de poder muito grande. E na situação que o Lestat tinha de tanto conhecimento a mais, que tanto o Louis quanto a Cláudia não tinham antes de serem transformados, e no começo da transformação deles como fledglings, aí caberia esse argumento, ao meu ver. Agora, o Louis, como ele era em Paris, e o Armand, como ele era ali no Coven, pra mim já não entraria tanto esse parâmetro. Tem traição, tem manipulação, tem bizarria, mas abuso do Armand no Louis, eu não vejo isso muito na dinâmica deles, tá? E também porque o Armand não é branco. Tem isso, pra mim, tem isso. Então é mais complicado do que isso, ao meu ver. Quer dizer que eu desfaço, principalmente de argumentos de pessoas de cor, de cor eu quero dizer tanto negras quanto de outros locais, que no caso o Armand também não é branco, né? Que tem outros argumentos nesse sentido? Lógico que não, eu não tenho lugar de fala, real, eu não tenho lugar de fala. Mas essa é a minha leitura. E
Que mais? O lance da Regina ter sido manipulada, ter sido uma peça do xadrez. Eu achei interessante. Eu achei que válida e explica toda a coincidência. E ela não ter morrido, é óbvio que eles não iam matar ela, porque senão ia repetir a coisa da Cláudia e não faz sentido pra mim. Eu ainda acho que se ela tivesse sido a Jessie Turner ou uma vampira antecedente da Cláudia, eles poderiam continuar com essa atriz, mas agora eu não sei o que eles vão fazer com essa atriz, se ela vai voltar como alguma outra personagem, isso aqui se encerra na colaboração. A gente fica aqui pra especulação. Que a gente tá no meio da história também, tá? Tem que levar em consideração isso. Que muitas coisas a gente ainda vai saber. Enfim, o Armand marca o Louis, né? E esse argumento né, das pessoas contextualizando e problematizando também, né, o do corpo da pessoa negra e tudo isso seria problemático. Eu acho que nesse ponto específico é muito importante que eles vão voltar nisso para poder explicar coisas sobre o Armand. Eu acho que foi tipo uma vírgula no texto pros escritores voltarem e mostrarem isso novamente, situações similares no passado do Armand que levariam ele a isso que a gente assistiu agora, entendeu? É uma pista visual para o espectador para quando acontecer novamente fazer a ligação com o que aconteceu aqui. E a última coisa que eu vou falar dessa cena do Louis com o Armand, não é a última, é a penúltima. No livro, é uma cena extremamente famosa do livro Vampiro Armand, existe uma cena de decapitação, uma experiência Frankenstein que o Armand faz, que é extremamente popular e debatida nos leitores dos livros, porque ele faz isso com a Cláudia. Dentro do contexto do livro, seria para colocar a cabeça dela de uma criança de 5 anos num corpo de uma vampira adulta, para talvez resolver o problema todo com a morte da Cláudia, que dentro da cabeça do Armand, se ele conseguisse dar para a Cláudia um corpo de uma vampira adulta, então ele não teria necessidade de matar ela mais, entendeu? Então tudo aquilo poderia terminar daquele jeito, mas não deu certo, aí ele coloca de volta ele não fala isso para ninguém, ele só fala vários anos depois para uma pessoa só. E coloca de volta o corpo na cabeça original. A cabeça de volta no corpo original e coloca ela para queimar no sol e ela morre. E aqui, de novo, tem esse contexto aí deles finalmente conversarem, desse casal de 80 anos finalmente conversarem sobre as últimas pendências antes do final. Porque, obviamente, que não ia acabar com o Luiz jogando o Armand na parede. É o Armand, mano, entendeu? Então, dentro do texto do seriado faz sentido o Armand ter feito tudo isso. Ele é maldito, entendeu? Ele é estranho. Então, é óbvio que ele ia pra algum extremo. E tem essa conexão com a Cláudia para fazer ele ir nesse extremo específico da cabeça. Outra coisa que eu preciso falar aqui, que muitos fãs do Lestat, dos livros, estão pistola, porque eles acham que essa cena teria que ter sido com a cabeça do Lestat. E eles acham que o seriado roubou a dinâmica entre Armand e Lestat, dando para o Louis. E eles estão pistolíssimos com isso. E eu, que li os livros da Ladrão de Corpos, e tem uma coisa assim com a Anne Rice, sempre colocar o Lestat como protagonista e colocar o Louis relegado ao canto, dentro do canon, dentro dos livros, acho que nisso, na verdade, é contestável. Porque dentro do livro Vampiro Lestat, realmente, as 3 dinâmicas maiores é a Gabi com o Lestat, que pra mim eles realmente traçaram um arco de história, com o Lestat chamando ela de monstro no final. Quem gritou? Eu gritei. Na cama, não sei que horas da noite. Mas eu vou falar de tudo isso em outro lugar. E tem o Marius, que tem uma influência para ele como uma figura paterna que ele nunca teve e um potencial companheiro antes dele conhecer o Louis. E, por último, o Armand. Então, assim, dentro desse relacionamento que o Armand e o Lestat têm nos livros, existe essa obsessão do Armand com o Lestat
de querer o Lestat como companheiro dele. Também dentro do argumento que eu tinha feito ali, do que o Armand estava querendo, porque que o Armand precisava de uma migalha para chegar a esse ponto de uma migalha de reconhecimento do Louis, não importa qual contexto, para ele ter alguma coisa para continuar ali. Por que ele chegou nesse extremo para ter algum tipo de reconhecimento a tudo que ele fez, mesmo dentro do óbvio argumento que ele não merecia. E justamente por ele não merecer, que ele teve que se dar todo esse trabalho para ouvir o que ele precisava ouvir. O Lestat é menos ainda, ele deu menos atenção ainda ao Armand. E mesmo se o Armand fizesse tudo isso com o Lestat ainda assim não teria dado para ele o que ele precisava ouvir. Porque o Louis teve quase um século com o Armand, o Lestat não. Dentro do livro, eles não, inclusive, não tiveram um relacionamento como namorados do jeito que fizeram no seriado. O Armand nunca deu o sangue dele pro Lestat justamente porque o Lestat não aceitou ele como companheiro. O Lestat tinha medo do Armand de mexer na cabeça dele. Ele admirava o Armand como uma criatura e era enamorado por ele mesmo assim, por ser essa criatura bonita, perigosa, manipuladora, estranha. E exatamente porque ele admirava o Armand, ele não conseguia conceber ser um companheiro do jeito que o Armand queria. E isso se encerra, teoricamente, dentro do livro, só antes do Louis e do Lestat se reencontrarem naquela cena debatível em Nola que aqui fizeram com o Furacão. É assim que, dentro dos livros, mais ou menos se encerra essa obsessão do Armand com o Lestat, porque é ali que começa a Devil's Minion. Então, a obsessão do Armand nos livros, teoricamente, de precisar dele como companheiro e se ressentir do Lestat por não querer ele companheiro, e realizar que não iria acontecer, na verdade, porque a obsessão continua em vários níveis, mas realizar que não iria acontecer, não importa o que ele fizesse, em relação à manipulação, quer que ele seja, acontece exatamente quando o Daniel entra na vida do Armand. É ali. E é ali que o arco do Armand de vilania começa a se tornar um arco dele se tornar um personagem mais como protagonista, mais do time dos protagonistas da Anne Rice, da corte do príncipe Lestat, vamos dizer assim. E justamente, que nem eu comentei em outros vídeos, a Anne Rice queria colocar o Armand ali na Rainha dos Condenados como um pseudo-vilão e tudo mais, e juntar ali com o Lasher, que é o espírito das bruxas Mayfair, contra a Caixa. Ia ser um negócio assim, e ela só optou por deixar isso de lado e colocar ele numa coisa mais ou menos heróica por causa do Daniel, por causa de Devil's Minions. O pessoal dos livros, o pessoal que tem isso do Lestat como favorito, ou que gosta do Lestat e acha que essa cena está roubando esse relacionamento entre o Lestat e o Armand, também comenta que dentro dos livros existe uma cena do que seria interpretada como tentativa de assédio sexual, que é o Armand tentando beber à força do Lestat e o sangue. E aí o Lestat joga ele pra lá e bate nele e tudo mais. E eu acho que dentro dessa terceira temporada, isso não caberia, porque eles já estavam trabalhando coisas tanto com Magnus quanto com a Gabriela que tem esse contexto. E fizeram paralelos com a Cláudia também dentro desse contexto. Eu acho que quando eles pegarem finalmente para trabalhar, e eu tenho certeza que eu vou voltar em tudo isso, e vão pegar a relação Lestat e Armand para trabalhar na próxima temporada. É certeza absoluta. Inclusive voltar na cena do tribunal. Vão pegar tudo isso. Vai ter outro contexto. E eles tinham que marcar que esse outro contexto talvez não vá pegar essa cena específica e o que ela quis dizer dentro da dinâmica desses dois, entendeu? Um contexto de assédio. Porque eles vão pegar outras coisas, talvez, para trabalhar. Ou então simplesmente querem dar ar para o que trabalharam com o assédio entre a Gabriela
e o Lestat, e o Magnus e o Lestat, para depois trabalhar uma outra complexidade, que seria o Armand, que é uma vítima, também tentar alguma coisa assim, porque nem o Magnus nem a Gabriela eram vítima nesse ponto, assim. Gabriela, dentro de contexto, poderia ser interpretado que sim, porque ela casou muito nova, né? Mas vamos ver, vamos ver. É o que eles vão fazer. De novo, a gente não tem texto suficiente, informação suficiente, principalmente do Armand e da relação dele com o Lestat dentro do seriado, como eles vão adaptar isso pra falar que tá roubando coisa, entendeu? Pra mim, não tem. Tem que ver ainda o que eles vão fazer. E eu não acho que é roubo, porque o que a gente acabou de ver no seriado é o Louis e o Armand casados por quase um século. Isso se encerrar aqui e é isso que eles estão trabalhando, é o ponto final disso. Então não tá roubando nada. Você quer mais entre Lestat e Armand? Espera, vai ter mais texto. Eles não terminaram de adaptar ainda a história e nem Rainha dos Condenados. Ok? E eu vou voltar pra falar de qualquer outro problema que eu lembrei. E você? O que você achou desse último episódio? O que você achou? O que você tá achando se você tá nas trincheiras da problematização dos vampiros, da problematização racial, que tem argumentos para serem trazidos, de roubar a dinâmica do Lestat com a irmã, do tratamento do Louis? O que você tem para falar sobre isso? Deixa aí nos comentários. Segue, se inscreve e eu vou falar muito mais desse seriado e dos livros durante o hiato. A gente tá aí pra Comic Con, né? Vamos ver o que eles vão falar na Comic Con. Os anúncios que vão fazer, as entrevistas que irão dar. Vai ser um fuzuê, já está sendo um fuzuê. Paciência. Vamos lá.